Everywhere at the End of Time, ou Em Todos os Lugares até o Fim dos Tempos. É um álbum experimental feito pelo autor The Caretaker, que tenta representar de uma forma musical o avanço da perda de memória causada pela demência e Alzheimer. As músicas usadas conseguem representar tão bem a doença através de distorções no áudio, quase como se fosse uma grande bagunça, exatamente como a doença. The Caretaker tentou retratar o progresso do Alzheimer neste álbum, no qual foi dividido em 6 estágios, nos quais vamos comentar separadamente neste vídeo. Para você que acompanha as tirinhas de Trolls de Incident, essas músicas são muito familiares para você. As músicas têm um teor de certa forma macabro, o que casa perfeitamente com as tirinhas de Schizoposting. Primeiro estágio. Neste estágio, podemos escutar uma bela canção, porém com poucas distorções ao fundo, representando o início da doença. It's Just a Burning Memory é a primeira música que escutamos nesse álbum. E uma curiosidade é que ela é apenas uma versão alterada da música Heritage, do Al Bowley, de 1931. Heartaches, heartaches, my loving you meant only heartaches. E que também tem uma versão de Connie Francis. I can't believe it's just a burning memory. E eu estou dando um foco maior nessa música, pois ela é a alma deste álbum basicamente, já que a cada estágio ela fica mais e mais alterada. O autor dividiu esses estágios, porém em cada estágio o autor deixa uma descrição no qual ele quer que você interprete da maneira dele, das formas que as distorções vão aparecendo na música. No primeiro estágio ele diz o seguinte: aqui nós presenciamos os primeiros sinais de perda de memória. Esse estágio é como se fosse sonhar acordado, a lembrança da glória dos velhos tempos, o último dos dias bons. Aqui ele basicamente expressa que o começo da doença, né? Como a gente pode interpretar, né? A gente vê uma bela canção com poucas distorções ao fundo, que pode significar que as nossas memórias ali começando a ser corrompida pela doença. O segundo estágio é a autorrealização e a consciência de que algo está errado. Com a recusa em aceitar, mais esforço é feito para lembrar, de modo que as memórias possam ser mais longas, com um pouco mais de deteriorização na qualidade. O humor pessoal é bem mais baixo do que o primeiro estágio, em um ponto antes que a confusão comece. Aqui no segundo estágio nós podemos ver que você já tem a plena consciência de que a doença está avançando, você já tem a plena consciência de que você está com essa doença e você força tentar lembrar e não deixar a doença esvair suas memórias. Eu acho que, pela minha interpretação, eu acho que é isso que o autor quis passar nesse estágio aqui. No terceiro estágio, podemos ainda escutar a música, porém a distorção é predominante, representando que a doença já está em seu estágio avançado. O autor diz: aqui somos apresentados a algumas das últimas memórias coerentes, antes que a confusão role completamente e as névoas cinzentas se formem e desapareçam com os melhores momentos
que foram lembrados. O fluxo musical, em alguns lugares, é mais confuso e emaranhado. À medida que avançamos, algumas memórias singulares se tornam mais perturbadas, isoladas, quebradas e distantes. Essas são as últimas brasas de consciência antes que entramos no estágio pós-consciência. No terceiro estágio, começamos a sentir de verdade o que o autor quer passar pra gente. As alterações da música são muito mais frequentes aqui. E aqui também é onde eu diria que boa parte das pessoas que reagem a esse tipo de álbum começam a se emocionar, já que é uma doença que pode acontecer com todos, basicamente. No quarto estágio, aquela bela canção que a gente escutava no primeiro, segundo, até o terceiro estágio, se foi totalmente, sobrando só terror e uma melancolia imensa. Nesse estágio, o autor diz: O estágio 4 de pós-conscientização é onde a serenidade e a capacidade de relembrar algumas memórias singulares dão lugar a confusões e horror. É um eventual processo em que todas as memórias passam a se tornar mais fluidas por meio de emaranhados, repetição e ruptura. Bom, nesse estágio aqui, a gente já está em pós-conscientização. A nossa memória já se foi praticamente por inteiro. E a gente consegue lembrar vagamente de poucas coisas por meio do que o autor chama de emaranhado. Que basicamente, se você já conviveu com uma pessoa que tem Alzheimer, como meu avô, falando mais especificamente, mais pessoalmente, né? Você percebe que de pouquíssimas coisas eles se lembram, como quem é a esposa dele, quem é as filhas dele, mas ele não lembra dos sobrinhos, ele não lembra dos netos e assim por diante. No caso, essas vagas memórias dele é o que o autor diz que são memórias fluidas por meio desses emaranhados. No estágio 5, a distorção é predominante. Conseguimos escutar vagamente algumas vozes ao fundo, lembrando um rádio tocando em uma frequência totalmente obstruída. Nesse estágio, o autor diz: Estágio 5 de pós-consciência, confusões e horror, enredamentos mais extremos, repetições e ruptura. Podem dar lugar a momentos mais calmos. O desconhecido pode soar e parecer familiar. Muitas vezes, o tempo é gasto apenas no momento que leva ao isolamento. Aqui, a minha interpretação é que você basicamente já aceitou, até porque você não lembra de muitas coisas e você está num estágio que simplesmente você já se acostumou com isso e dá aquela sensação de calma. Porém, as vagas memórias que passam pela sua cabeça podem te levar os momentos de horror e ruptura e repetições, que é o que ele fala, porque apesar de você ter esquecido boa parte e tá nesse momento de calma, essas vagas memórias soltas na sua cabeça podem aparecer e causar aquela confusão. É assim que eu acho que eu interpretei o estágio 5. Estágio 6, sem descrição. Aqui é basicamente um mar de interpretações. Cada um tem a sua, você pode discordar, concordar. Na verdade, o autor deixou justamente sem descrição para que cada um decidisse, achasse da melhor forma. Lembrando que a interpretação que nós iremos dar aqui sobre o estágio 6 não significa que nós bateremos um martelo dizendo que é essa interpretação. Como eu disse, esse estágio ficou em aberto justo para as pessoas terem a própria interpretação. A nossa interpretação aqui é pessoal, claro, que foi o que a gente entendeu, e não significa que vocês precisam aceitar essa interpretação, como a gente fala aqui.
mais fundo do que a gente está falando aqui, é uma interpretação sólida, vocês conseguem ter escutando o álbum. Mas eu acho que o que a gente interpretou aqui é que no estágio 6 sua memória se foi completamente, até porque você não consegue escutar nada, é apenas ruídos e alguns barulhos de fundo. Do começo pro meio do álbum é apenas isso. Você basicamente não lembra de mais nada, todas as suas memórias se foram e você simplesmente se tornou uma pessoa incapaz de processar os pensamentos, tanto recente quanto as suas memórias anteriores. Por isso que eu acho que o autor ele se isentou de escrever uma descrição, porque eu acho que ali ele quer dizer que você não é capaz de processar nada mais. O seu cérebro simplesmente vegetou. Você não consegue nem guardar memórias recentes de 2, 3 segundos atrás, nem de memória, muito menos de memórias, né, que você se lembra de anos ou meses atrás.